Fala galera, Dragon Ball é um gigante, mas a verdade é que com o passar do tempo, a obra foi perdendo popularidade e espaço, principalmente com a chegada de novos animes como Naruto, One Piece e Bleach, que traziam uma linguagem muito mais atual e uma animação moderna. Nessa época, os animes mais antigos foram ficando para trás e caindo no esquecimento. Hoje em dia, muitas crianças não sabem quem foi Seiya de Pegasus, nunca viu Yu Yu Hakusho, Samurai X e outros que foram maior sucesso no passado. Aqui no Brasil, a popularidade de Dragon Ball durou mais tempo por causa da saudosa TV Globinho, que reprisava o anime exaustivamente. Mas quando ela acabou e a era da internet dominou, Dragon Ball também começou a passar por esse processo de esquecimento. Até que em 2015, Dragon Ball Super estreou e mudou completamente o rumo da franquia. Você pode não gostar de Dragon Ball Super, pode achar mal desenhado, reclamar da falta de sangue e achar a pegada muito infantil. E você tem todo o direito de ter essa opinião. Mas por incrível que pareça, ele foi vital para a franquia. Eu não estou falando só do hype entre os fãs, mas do sucesso comercial absurdo. Nesse vídeo, nós vamos ver com dados reais como Dragon Ball Super resgatou a franquia do esquecimento e colocou de volta no topo do mundo. Já deixa o like para fortalecer o trabalho e bora para o vídeo. Quando Dragon Ball Super lançou, ele foi massacrado por duas coisas: ser infantil e ter uma animação duvidosa. Mas parte da infantilidade foi 100% intencional. A franquia precisava desesperadamente renovar seu público. Os fãs de Dragon Ball Z já estavam ficando velhos. Se a Toei não conseguisse atrair a nova geração, o caminho de Goku seria exatamente o mesmo de Cavaleiros do Zodíaco. Pensa comigo, quantos adolescentes você vê hoje falando sobre Saint Seiya? Quase nenhum. Mas quantos adultos de 30 e 40 anos você vê falando? Tem bastante até. Cavaleiro dos Zodíacos deixou seu público envelhecer. Ele não conseguiu renovar ao ponto que, quando tentado com o Ômega, não rendeu o esperado. Dragon Ball tinha essa mesma preocupação. Eles precisavam de elementos que agradassem o público novo. Transformações com cabelos coloridos, uma comédia mais leve e a falta de sangue. Isso era necessário para alcançar as crianças de verdade. E não só os adolescentes, eles queriam uma renovação duradoura. A jogada de mestre foi pegar na parte sentimental. Eles sabiam que os fãs antigos hoje são pais ou até mesmo avós. E eles iriam sentar no sofá para assistir junto com os filhos. Ao mesmo tempo, não podia mudar a essência para não afastar totalmente esses veteranos. Claro, eles sabiam que iam receber críticas, mas eu aposto que nem a Toei e nem a Bandai esperavam o tamanho do monstro que o Super ia se tornar. Esse vídeo não é para mostrar vídeo de praça lotado no final do Torneio do Poder. Isso vocês já viram. Nós vamos entender o motivo pelo qual Dragon Ball Super, mesmo tão criticado, ganhou os filmes do Broly e do Super Hero. E por que de estarmos vendo uma continuação com a saga Moro e um remaster/remake a caminho. Nós vamos falar de dinheiro, a verdadeira causa para um anime continuar. Só uma nota rápida aqui. Eu vou comparar muitos números com One Piece, já que são da mesma casa, digamos assim, a Toei e a Bandai. Não é um ataque para o One Piece. É uma obra maravilhosa, a qual eu gosto muito, mas é o melhor parâmetro em comparação que existe na indústria hoje. Vamos começar olhando os relatórios fiscais da Bandai Namco na parte de Group Total. Espero que meu inglês esteja certo. Os valores originais estão em bilhões de ienes, mas eu vou converter para dólares para ficar mais fácil da gente entender. Olha o cenário antes do Super. Em 2012, Dragon Ball fez 11,8 bilhões de ien, cerca de 74 milhões de dólares. Em 2013, teve uma queda considerável para 56 milhões e em 2014 voltou a subir para 71 milhões de dólares. São números bons? Sim, tem muitas franquias que sonham com isso, mas olha o One Piece nessa mesma época. No pior ano de One Piece, nesse relatório, a obra fez 168 milhões de dólares, mais do que o dobro de Dragon Ball. E o One Piece era a terceira franquia mais rentável da Bandai, enquanto Dragon Ball ficava em sexto lugar. Aí veio Dragon Ball Super em 2015, e vamos pular para o relatório de maio de 2018, no auge do Torneio do Poder. Dragon Ball encerrou o ano fiscal com incríveis 614 milhões de dólares.
A franquia saltou para primeiro lugar absoluto da Bandai. E o One Piece terminou em terceiro, com 180 milhões. E Naruto apareceu com 70 milhões de dólares. Mostrando como a influência do anime impulsionou. E se olharmos para o ano anterior, Dragon Ball fez o dobro de One Piece. E se você acha que o hype morreu quando o anime parou, olhe o relatório mais recente de 2025. Dragon Ball rendeu 190,6 bilhões de ien, convertendo para astronômicos 1,19 bilhões de dólares. Mesmo sem anime semanal, a marca continuou crescendo sem parar porque o Super reacendeu a chama. E só por curiosidade, o One Piece também teve um salto gigantesco e fez 875 milhões em 2025, enquanto Naruto fez 168 milhões. Agora vamos sair da Bandai e ir para a Toei Animation, que lida com animações e o licenciamento. De 2012 a 2015, Dragon Ball estava em terceiro lugar em licenciamento doméstico, resumindo, dentro do Japão, atrás até de Pretty Cure. Mas em 2016, no primeiro ano fiscal, contabilizando o Super, a receita saltou de 3,8 milhões de dólares para 12 milhões. Ainda estava longe do 21 milhões de One Piece no Japão e também em filmes. Mas a magia aconteceu no exterior, onde Dragon Ball terminou em primeiro. Quando pegamos o relatório de 2019, o salto é assustador. Dragon Ball superou One Piece na renda doméstica, nos filmes e no licenciamento estrangeiro. Só no Japão, Dragon Ball pulou de 12 para 53 milhões de dólares. Olhando para os dados de 2025 da Toei, Dragon Ball continua entregando números colossais. O One Piece superou na parte de filmes, e nos últimos 5 anos, Dragon Ball superou One Piece em 3 no Japão. Mas o licenciamento para o exterior, Dragon Ball é rei absoluto. Em 2019, fez 85 milhões de dólares no exterior contra 62 milhões de One Piece. Mas sabe o que é mais impressionante nisso tudo? Dragon Ball parou de ter um anime contínuo em 2018. Tivemos filmes esporádicos e um mangá mensal que ficou em hiato desde 2024 e continua. Enquanto isso, One Piece tem anime e mangá bombando semanalmente o tempo todo. E mesmo assim, Dragon Ball bate de frente com One Piece em lucros. Quando perde, a diferença é pequena. O peso da marca é inexplicável. E é por causa disso tudo que nós vamos ter uma continuação com a saga Moro sendo animada e até mesmo o remaster/remake agora vindo. Foi tudo graças a Dragon Ball Super que fez as pessoas lembrarem que a franquia Dragon Ball é boa. Repito o que eu disse no começo. Tudo bem você não gostar de Dragon Ball Super. A obra tem defeitos e te dá vários motivos para reclamar. Mas é inegável que Dragon Ball Super não foi um fracasso. Pelo contrário, foi um sucesso estrondoso que resgatou a franquia no momento exato em que ela estava estagnada. Se eles não tivessem tomado essas decisões de suavizar a obra para atrair a nova geração, talvez os números tivessem derretido. Pode ser triste para alguns fãs raiz, mas seria muito mais triste ver uma geração inteira de crianças sem saber quem é o Goku, igual acontece hoje com ícones como o Seiya ou Yusuke. O Super garantiu que Dragon Ball viva. E aí, qual a sua visão sobre isso? Você acompanhou o hype de Dragon Ball Super? Deixa aqui nos comentários sua opinião e se você está no hype para o retorno do anime. Esse vídeo deu um trabalho imenso de pesquisa e edição, então por favor, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua atenção. Falou!